Economia no contexto certo. Oferecimento CDB 200 da Rico. Seu dinheiro pode render 2 vezes mais do que a poupança. Invista. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sexto, o resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana que acabou agosto foi boa para nós, mas ruim para as bolsas americanas. Começou setembro, que costuma ser ruim para as bolsas. Olho no lance. A economia do Brasil segue surpreendendo positivamente. A da China e da Europa, não. Nos Estados Unidos, os dirigentes do Banco Central americano assustaram os investidores do mundo inteiro porque ficaram repetindo que não tem chance dos juros caírem em 2023. O Ibovespa B3 teve uma semana volátil e hoje teve susto. O russo cortou o gás lá da Europa, hein? Acabou. Ó, tá terminando a semana com 1,5 de queda, mais ou menos, na casa dos 110.700 pontos. E o dólar? Bom, o dólar subiu, tá na casa um pouco levemente abaixo dos 5,20, tá? Com 2% de alta essa semana. Vamos lá para os pontos que eu separei para o sexto de hoje. Primeiro ponto, payroll, o indicador mais importante do mundo, saiu hoje. O payroll, que é o relatório do emprego do cidadão urbano americano, foi divulgado hoje às 9h30 da manhã lá nos Estados Unidos. Desacelerou em relação ao passado, tá? Em relação a julho, mas ainda está acima dos níveis pré-pandemia. A economia americana criou 315 mil empregos em agosto, acima do esperado. A expectativa era 300 mil. Mas o desemprego é que pegou o pessoal de surpresa. Subiu 3,7 quando o esperado era 3,5. Inicialmente, os investidores se animaram com os dados porque é triste, né? Mas porque como o desemprego subiu assim e pegou todo mundo de surpresa, inesperadamente, o racional foi que o Federal Reserve poderia ter espaço, né, para subir menos os juros, para fazer daquele pouso suave da economia, sem subir tantos juros. Mas depois do almoço, as preocupações voltaram e a bolsa americana azedou com força e piorou com o segundo ponto do sextouro de hoje. Segundo ponto, Putin corta o gás da Europa. Como antecipado várias vezes por mim no Minuto Touro de Ouro da manhã, a Gazprom da Rússia informou hoje que não vai poder religar o principal gasoduto que abastece a Europa no sábado, porque encontrou, abre aspas, encontrou um problema técnico. Sei, Putin, sei. Todo mundo já previa tal movimento. A informação veio hoje depois que o G7, o grupo dos 7 países mais poderosos do mundo, colocou um teto para o preço do barril de petróleo russo, ampliando as sanções do Ocidente contra eles. O russo não perdoou e cortou o gás. Terceiro ponto, o PIB brasileiro volta a surpreender e o Brasil voltou a trazer boas notícias para nós. Saiu o PIB brasileiro do segundo trimestre, a soma das riquezas produzidas no Brasil, e ele cresceu 3,20% em 12 meses, nível chinês, acima das previsões, puxado pelo setor de serviços. E como o ministro Paulo Guedes previu no começo do ano, de novo, os grandes bancos correram para ajustar suas previsões para o crescimento da economia brasileira em 2022. O Bank of America, por exemplo, agora aumentou a previsão deles. Eles acham que vai crescer 3,25% o PIB brasileiro. O Goldman Sachs acha que vai crescer 2,9%. Vale lembrar que a maioria dos bancos achava que o Brasil não ia crescer ou até encolher esse ano. Tem que lembrar disso. Benefícios fiscais, redução do ICMS sobre os combustíveis e energia, aumento do Auxílio Brasil, além da queda dos preços dos combustíveis, explicam essas expectativas melhores para a nossa economia. Vai, Paulinho! Quarto ponto, lockdown na China. A China, já por outro lado, tem nos surpreendido negativamente desde o começo do ano. E nesta semana, uma grande cidade chamada Chengdu voltou a ter lockdown. Mais de 21 milhões de pessoas voltaram a ser confinadas e isso vai pressionar a inflação mundial. De novo, lembra como era Xangai fechada lá, o porto lá? Quinto ponto do nosso sextouro de hoje. Inflação na Europa bate novo recorde. A Europa também segue frustrando. A inflação de agosto na zona do euro nunca teve tão alta na história. 9,1%. Tá louco? Com isso, aumentaram as apostas de que o Banco Central Europeu deve acelerar a alta de juros semana que vem e subir os juros por lá em 0,75 pontos percentuais. 0,75 na semana que vem. Bom, na reunião de julho eles tinham elevado os juros em meio ponto percentual, que foi o primeiro aumento em 11 anos. A Christine Lagarde é uma tartaruga mesmo, viu? Sexto ponto do sextouro de hoje, combustível mais barato. Nesta semana, o preço do barril de petróleo se firmou abaixo dos $100 no mercado internacional. E no Brasil, a Petrobras
Petrobras anunciou mais cortes dos seus preços. Primeiro informou que o preço da gasolina para aviação vai cair mais de 15%. Depois falou que vai cair o preço do asfalto. Agora falou que o preço da gasolina para carros vai cair mais 7%. Na bomba, a gente deve ver uma queda de mais ou menos 4 a 5% já a partir da semana que vem. Queda de preços dos combustíveis significa queda de inflação. E queda de inflação significa menos pressão nos juros. E menos juros significa economia melhor. Vai, Torinho! E para a semana que vem, tem feriado aqui nos Estados Unidos, segunda no Brasil e quarta na América. Também vamos ter decisão de juros na Europa. E vai ter dados de inflação no Brasil e as falas dos diretores do Fed lá nos Estados Unidos. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham um lindo fim de semana em família. Eu sou Pablo. Boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Economia no contexto certo. Sextou!